não está conseguindo fecundar a sua esposa pelas vias naturais. Eles estão com algum problema que a fecundação pela via natural, pela via sexual, ele não está ocorrendo. Então, o que eles fazem? Eles vão numa clínica de reprodução assistida e promovem a fecundação usando o sêmen do próprio marido. Como? Colhe-se o sêmen dele no laboratório e daí usam várias técnicas para tentar fecundar a mulher. Nesse caso, gente, quando nascer a criança, ela vai ter o DNA da esposa e o DNA do marido. Por quê? Ela vai ter o DNA da esposa e do marido porque usaram o material genético da esposa e o material genético do marido. Pegaram o sêmen dele e colocaram dentro do óvulo da esposa. Então, o material genético é o mesmo. Essa é a fecundação homóloga, a reprodução assistida homóloga. Só que, às vezes, o marido é estéril. E daí? Como é que faz? Nesses casos, eles vão para a mesma clínica e fazem uma reprodução assistida com uma técnica diferente. Eles pegam o sêmen de um terceiro. De que forma? O terceiro vai ao laboratório, vai à clínica, doa o sêmen, fica lá um banco de sêmen e eles pegam o sêmen desse terceiro. Para quê? Para fecundar a mulher. Nesse caso, é possível sim que essa fecundação seja feita numa mulher casada, desde que autorizada pelo marido. Se tiver a autorização do marido, o código estabelece que essa criança que vai nascer é filha do marido que autorizou também. Por que essa pergunta? Pelo seguinte, se fizer um exame de DNA e pegar o sangue do marido e da mulher, do marido e da esposa, você vai ver que o material genético não é o do marido. Vai ter o DNA da esposa, mas vai ter o DNA de um terceiro. Que terceiro? Aquele terceiro que doou o sêmen lá no banco de sêmen. Então não vai sair o DNA do marido. Só que a lei estabelece que se o marido autorizar essa fecundação, tem que ter uma autorização expressa por escrito, esse marido é pai. Isso significa dizer que nós temos uma fecundação, uma reprodução assistida heteróloga. A reprodução assistida heteróloga é aquela que é feita com o sêmen de um terceiro. Só gera a presunção de paternidade se o marido autorizou. Então, nesses casos, para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco, o que eu quero deixar bem claro é que aí eu tenho vários filhos. Eu tenho um filho à vida do casamento, eu tenho um filho à vida da adoção, eu tenho um filho à vida da união estável, um filho à vida do namoro. E nós temos também os filhos à vida de reprodução assistida. Todos são filhos. A Constituição proíbe qualquer forma de discriminação entre os filhos. Essa, basicamente, é a posição atual da família na Constituição Federal. É um apanhado geral da família que você tem que saber, seja para o concurso, seja para a prova da OAB, seja para o nosso dia a dia. Então, nós vamos encerrar esse primeiro bloco aqui e vamos passar agora para o Pergunte ao Professor. Até já. Fique com a gente. Vamos agora, então, ao nosso segundo bloco. Pergunte ao professor. Antes, eu quero lembrar que vocês podem sempre mandar um e-mail para a gente. O nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br. Repetindo, né, o nome do programa, provafinal@lfg.com.br. E se vocês quiserem também, visitem o nosso portal. O nosso portal é o www.lfg.com.br. Então, vamos repetir. www.lfg.com.br. Vamos passar agora, então, para a nossa primeira pergunta? Então, vamos lá. Professor, quais as formas de família reconhecidas pela Constituição Federal de 88? Muito boa essa pergunta, né? Quais as formas de família reconhecidas pela Constituição Federal de 88? É bem o que a gente acabou de falar. Se a gente for fazer uma análise bem reta da Constituição, tem 3. Quais são elas? São a família formada pelo casamento, a família formada pela união estável e a família monoparental, que é a família formada por qualquer um dos pais e os seus filhos. Isso é uma análise bem crua do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição Federal. Agora, se eu for fazer uma análise mais aberta, eu vou poder também colocar outras formas de família
especialmente aquela que é a mais controvertida, a família formada pelas pessoas do mesmo sexo, que eu falei para vocês, a família é formada por um homem com outro homem, por uma mulher com outra mulher, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, liberdade, solidariedade, igualdade, afetividade. Então, a gente pode fazer análises mais abertas ou mais fechadas nesse contexto. A mais positivista, 3. Casamento, união estável, família monoparental. Tem outras e dentro dessas outras a gente pode englobar também a união entre pessoas do mesmo sexo. Vamos agora então para a nossa segunda pergunta. Vamos ouvir a segunda questão agora? Professor, existe diferença entre união estável e casamento? Ótima pergunta também. Existe diferença entre união estável e casamento? Essa é uma pergunta que atormenta muita gente e a gente precisa tomar um certo cuidado. Por quê? Porque existem diferenças no tocante aos efeitos, tá? Nos efeitos sucessórios, a sucessão do cônjuge, a sucessão daquele que é casado é completamente diferente da sucessão da união estável. Fizeram no novo código, fizeram 2 regimes bastante distintos e não alheios à controvérsia. Isso nós vamos até ver em outros encontros, tá? Mas além de distinção nos efeitos, nós temos também distinção no tocante à forma. O que é isso? O que significa dizer que a gente tem distinção tocante à forma? Significa o seguinte, gente, o casamento é um ato solene. O casamento ele tem forma para começar e tem forma para terminar. Eu tenho uma forma que tem que ser seguida pela lei. Para a pessoa casar, ela precisa primeiro passar por um processo de habilitação. Ela precisa fazer o quê? Ela precisa ir a um cartório de registro civil das pessoas naturais, se habilita e prova que ela pode casar. Prova que ela não tem nenhum impedimento para casar, que ela não está querendo casar com um irmão, já não é uma pessoa casada. Ela vai lá e se habilita, faz essa prova. Quando ela faz essa prova, ele sai com uma certidão, vão publicar os proclamas e depois sai uma certidão autorizando a casar. Eles têm que casar no prazo de 90 dias. E daí eles vão celebrar uma cerimônia do casamento civil. Essa cerimônia, como eu falei para vocês, é uma cerimônia solene, tem solenidade. Nessa cerimônia, obrigatoriamente, os dois, os nubentes, porque ainda não são cônjuges, eles são nubentes, até casar, eles são nubentes. Depois é que eles passam a ser cônjuges. Então, nessa cerimônia, os nubentes têm que fazer o quê? Eles têm que obrigatoriamente manifestar a vontade de casar. Então, tem que ter lá o sim do noivo e o sim da noiva. Obrigatoriamente eles têm que dar esse consentimento. Está no artigo 1514 do Código Civil que o casamento só se realiza depois que o homem e a mulher manifestam a vontade de casar e os juízes declaram casados. Então repare, eu tenho alguns requisitos. Primeiro, para ser casamento tem que ser homem e mulher. Nem os tribunais discutem ainda sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Talvez união estável. Casamento é união entre homem e mulher no Brasil, tá? E mais, esse homem e essa mulher têm que dar o consentimento. Eles têm que dizer sim. Mas não basta isso. O que mais precisa? Precisa também do juiz, da autoridade para celebrar esse casamento. A autoridade, o juiz tem que necessariamente declarar que eles estão casados. Então tem forma, gente, tem solenidade. Para casar, os dois têm que dizer sim e o juiz tem que declarar que eles estão casados. Na verdade, o que acontece? Pelo artigo 1535 do Código Civil, o juiz tem que falar a seguinte frase: depois que eles disseram sim, o juiz tem que dizer o seguinte: de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. É só depois desse eu, em nome da lei, vos declaro casados, que eles estão casados mesmo. Então, gente, tem a forma. Tem que dar o consentimento e o juiz tem que declarar casados, mas antes disso tem que se habilitar. Repara que tem todo um processo solene para ocorrer o casamento, para terminar também. O casamento só termina mesmo com o divórcio ou com a morte. A separação não faz o casamento terminar completamente, ainda sobra o tal do vínculo do casamento. O casamento só vai terminar com o divórcio ou com a morte. Então o que é que nós estamos vendo aqui? Que o casamento tem forma para começar e tem forma também para terminar. A forma para começar é habilitar e depois ter a cerimônia. O homem e a mulher declarando que querem casar e o juiz declarando que os dois estão casados. E a forma para terminar? A forma para terminar é divórcio ou morte. E na união estável? É assim na união estável? Não, não é assim. A união estável não tem forma para começar e nem tem forma para terminar.
O homem lá se apaixonou pela mulher, porque geralmente são os homens que se apaixonam pelas mulheres, né? O homem lá se apaixonou pela mulher e fala assim, vem morar comigo, vamos morar junto porque eu te amo.